Olá a todos. Pessoal, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o Bill Gates e os alarmistas climáticos. E o assunto é interessante, porque aparentemente o Bill Gates voltou a ser uma pessoa normal, certo? Aparentemente ele se divorciou da mulher dele e agora parece que ele voltou a pensar. Ficou curioso isso, né? O Bill Gates falando contra o alarmismo climático. Foi lá, fez um auê com o negócio do clima. Nossa, a água vai subir, vai vir um tsunami, vai te pegar em cima da árvore, aquela coisa toda. Lógico que eu estou exagerando um pouco aqui, né? Mas o pessoal fez um mega alarmismo, né? E no final das contas, agora ele. Então é melhor a gente meio que colocar isso de lado agora, vai. Vamos esquecer. Vamos esquecer, certo? Enquanto o Bill Gates, que era uma voz enorme falando sobre esse assunto, resolveu, tipo assim, maneirar, a gente tem no Brasil aí o Lula e os jornalistas ainda com essa neurose aí, né? Essa virou uma seita do apocalipse. É a seita do apocalipse climático. Nossa, o clima tá mudando, etc, tal. Imagina, o clima nunca mudou, nunca mudou. Vai ver a história geológica se nunca mudou. Sou ignorante, acredita que o clima nunca mudou, certo? Como eu já fiz um vídeo aqui, no Cretáceo, o nível do mar estava 200 metros acima do nível de hoje. Não é 1 centímetro ou 2, 200 metros. Mas sabe como é que é o negócio, né? Complicado. Vamos lá, vamos conversar um pouco sobre esse assunto aí, porque é interessante. Então, olha, uma reportagem da CNN, né, falando aí do Bill Gates, comentando sobre esse assunto, né, que o Bill Gates agora tá tipo assim pedindo para as pessoas maneirarem, tem um motivo disso, no meu ponto de vista, obviamente, né, todo mundo tem opinião, né. E aqui também, ó, uma matéria detalhando um pouco melhor aí porque o Bill Gates agora tá chamando a atenção aí dos alarmistas climáticos, né. Pois bem, ele chegou à conclusão, né, que as mudanças climáticas não representam apocalipse. Não é nada demais. Ele descobriu, nossa, caramba. O cara diz que lê 5 livros por semana, uma hora ele ia chegar num livro de geologia, certo? Porque todo geólogo sabe que mudanças climáticas aconteceram em todas as eras geológicas, certo? Não é uma coisa assim muito desconhecida. Inclusive, teve um podcast, acho que foi um podcast, eu assisti só um pedacinho, eu vou separar o vídeo para vocês uma outra hora, que é o cara chamou o Neil Desgraça Tyson, certo? Que é um cientista aí muito conhecido, e na outra ponta chamou um mega super geólogo, também muito conhecido, e só que cada um com um ponto de vista diferente. O Neil Desgraça Tyson não sabia que ia ter um geólogo no lugar, né? Então, o Neil Desgraça Tyson vai lá falar sobre o alarmismo climático dele, e aí o cara pergunta pro geólogo, e aí, como é que é isso? Acontece, não acontece? O que está acontecendo? É o ser humano que está fazendo? E o geólogo vai lá, vai falar sobre o ciclo de Milankovitch, que todo geólogo conhece, e o Neil Desgraça Tyson fica assim, pois é, né, isso existe, né? Existe, todo mundo conhece, né? E ele deveria saber, porque se o cara é astrônomo, não sei o quê, ele deveria saber pelo menos aí um dos movimentos previstos para a Terra, certo? Aí no ciclo de Milankovitch e tudo mais. Mas isso aí fica para outra hora. O importante agora é a gente entender o que está acontecendo no mundo, porque o pessoal está abandonando o alarmismo climático, certo? Todas as seitas do apocalipse não duram para sempre. Eu mesmo, por exemplo, tinha uma visão sobre o que estava acontecendo no mundo em sentido de eventos do apocalipse, certo? Mas não dura para sempre. E o alarmismo climático também não, e já ficou meio brega, inclusive. O alarmismo climático, desde o início, todo mundo já sabia que não ia dar nada, certo? O Al Gore foi lá, fez um auê falando que ia subir o nível do mar e comprou uma mansão de frente pro mar. De frente. Quer dizer, eu acho que não acreditava muito que ele estava falando, né? Mas quem sabe deu para dar uma reduzida no preço dos imóveis na frente do mar, né? Pois bem, mas vamos continuar aqui. Então, o Bill Gates, por que ele está falando isso? Vamos ver aqui as verdades que as pessoas não queriam ver, né? E aí, lembrando, é um bom momento para falar isso, porque agora tem a COP do clima, né? A COP da verdade do Lulinha, e aí tá lá o cara perdido no tempo, né? Tipo assim. Então, vamos lá. Continuando aqui. Verdade número 1, certo? Olha só. A mudança climática é um problema sério, mas não é o final de uma civilização. Não vai finalizar nada de civilização nem nada do tipo. Mudanças climáticas aconteceram em todas as eras geológicas, certo? Precisa ser muito burro para olhar para todo o passado geológico da Terra,
falar que sempre aconteceu, mudanças climáticas extremamente severas, mas agora, no nosso momento, o ser humano está aqui, não, agora não pode acontecer nada. Tipo assim, precisa ser um imbecil, certo? Falando uma linguagem aí popular. Pois bem, então esse é o primeiro ponto. Principalmente se o pessoal acredita em, né, todas essas mudanças que aconteceram. Eu acredito no dilúvio, acredito, né, nesse tipo de coisa. Mas é óbvio que mesmo assim mudanças acontecem. Entra um vulcão em erupção, pronto. Tipo assim, o escapamento do seu carro não é nada perto de um vulcão em erupção. Nem o escapamento de todo mundo junto fica perto de um vulcão em erupção. Tanto que imagina, o que é um vulcão em erupção? Vamos pensar aqui. Como é que sai o gás do seu escapamento, você sabe? Primeira coisa, é bem diferente o tamanho da boca de onde sai o gás do seu escapamento, ou a boca da vaca, certo? E um vulcão. Mas o mais interessante é que o vulcão, como é que aparece aquela montanha do vulcão, que às vezes até sobe uma montanha de uma vez só? Como é que a rocha começa a ser expelida? Pá! Com o quê? O que faz aquilo? É o gás. É o gás que está saindo dentro da Terra, certo? Para você expelir um bloco de rocha gigantesco, ou fazer uma nuvem piroclástica que vai até o céu, tem que ter muita pressão gás. Não é um escapamento assim, ó, liberando algum gás. Não. É o escapamento de uma montanha, certo? Liberando gás a tal ponto de pressão que vai até a estratosfera. Quer dizer, é gás num volume gigantesco. E mesmo assim, imagina, estamos aqui, certo? Ou seja, existimos, né? Mesmo com todas essas coisas aí. E lembrando, quando o pessoal fala de aumentar o CO2, que o ser humano está aumentando o CO2, etc. tal, lembrando que o CO2 é medido em ppm, não é porcentagem. Não tem 1% de CO2 na atmosfera, tá? É em partes por milhão, não é em partes por 100. Por milhão. Não é partes por mil, é por milhão, ppm, ok? Pois bem, e detalhe, estão falando assim, olha, tá saindo aí de 500 ppm para 550, algo do tipo. Quando você dorme no seu quarto de noite, certo? Você fica respirando lá, a porta tá fechada, a janela tá fechada, pra você dormir tranquilo. Dentro do seu quarto, de noite, por causa da sua respiração, aumenta a quantidade de CO2 para 2.000 ppm. 2.000, você sobrevive normalmente. Ah, Afonso, mas e aí, o que acontece? Se todo mundo tá respirando e tá gerando CO2 e tudo mais, não vai chegar uma hora que a atmosfera vai ficar com um monte de CO2 e vai começar todo mundo a sufocar? Resposta, não, porque as plantas crescem mais quando tem mais CO2. É uma forma de ajustar a quantidade de CO2 que tem na atmosfera. Se você pegar um recipiente, colocar planta lá dentro, tem vários experimentos mostrando isso, colocar a planta e colocar um nível de CO2, e no outro recipiente um nível maior de CO2, e no outro nível maior ainda, certo? Quanto mais CO2, mais a planta cresce. Quanto mais a planta cresce, mais ela usa o CO2 e transforma em oxigênio. Tipo assim, não tem segredo. Mas como o pessoal não tem a menor noção, tipo assim, ai, caramba. Então, bom, vocês entendem o que eu quero falar, vai. Não quero xingar muito aqui ninguém. Vamos lá. Verdade número 2. A temperatura não é a melhor forma de medir o progresso do clima. Não, é verdade. Pois é, não é a temperatura, certo? Clima e a previsão do tempo que você vê são coisas diferentes. Temperatura e clima são coisas diferentes. Tudo bem. Continuando aqui, ponto 3. Olha só. A saúde e a prosperidade são as melhores defesas contra as mudanças climáticas. Só que se você vai lá e diz o seguinte, não, a gente tem que reduzir a prosperidade das pessoas, certo? Reduzir emprego para reduzir essa quantidade de CO2, o que acontece? Aí sim, ó, o que é melhor? Uma pequena mudança no clima, e a gente não está falando de mudança severa que nem já aconteceu nas eras geológicas, uma pequena mudança do clima com todo mundo próspero, todo mundo podendo se movimentar e fazer as coisas, ou, ó, nada de avião, nada de carro, nada de transatlântico do Lula lá na COP30, nada dessas coisas aí. Aliás, não sei se vocês viram. Vocês viram que o aroma, o pessoal estava reclamando do aroma que está na COP30 em Belém. Né? Então, o aroma dentro do ambiente, em um determinado momento, até os jornalistas falaram isso, foi o aroma de diesel. Porque eles contrataram um mega gerador a diesel para gerar a energia para
evitar mudanças climáticas. Tipo assim, precisa ser muito cara de pau hipócrita pra fazer uma coisa dessa, né? Tipo assim, quer dizer, você tá poluindo o meio ambiente com um mega gerador a ponto de gerar o cheiro enorme de diesel no ambiente, certo? Você polui pra caramba pra não poluir. Precisa ser muito burro pra acreditar nessas pessoas, né? Ai, ai, ai. Mas vamos lá. Então vocês já viram aí, o Bill Gates já pulou fora. Não, já tá falando contra os alarmistas climáticos. Para quem fica falando aí, tem os teóricos da conspiração, presta atenção, os jornalistas agora vão se tornar alarmistas climáticos. Recebe o título aí. Pelo menos esse título eu não vou receber. Pois bem, olha só, os alarmistas climáticos. Então tá aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, Nicolas Ferreira, né, alega doutrinação e tenta mudar aulas sobre crise climática. Não, não é sobre crise climática, não. Pergunta para o Bill Gates, não tem nada de crise climática. O que tem é alarmismo climático. O Nicolas alega doutrinação e tenta mudar aí a aula sobre alarmismo climático. Sim. Agora, olha essa aqui, ó, mais um aqui, ó. Aqui do alarmista climático do UOL. O alarmista climático aí, no caso, é o Leonardo Sakamoto, ele tá falando o seguinte, ó, Nicolas antecipa apocalipse climático. Com desinformação nas escolas sobre o clima. Olha só, tá tudo pegando fogo, vocês não viram por aí? Nossa, hoje eu fui fazer um serviço e das 50 ruas que eu passei tinha umas 28 pegando fogo. Não tinha. Mas os alarmistas climáticos só conseguem ver fogo. Aí é fogo pra tudo quanto é lado, etc. Tal. É alarmista climático, pô. O pessoal é a nova seita do apocalipse. A dos alarmistas climáticos. Pois bem, então aí tá aí, ó. O Nicolas está antecipando o apocalipse, falando que essas pessoas, os alarmistas climáticos, estão querendo criar um apocalipse para as crianças. Quer dizer, destrói a economia, que aí todo mundo vai agora sim. Não vai ter problema, certo, com o clima, nem o vulcão vai entrar em erupção, pessoal. Se vocês poluírem menos, os vulcões não vão entrar em erupção. Os milhares de vulcões que tem na Terra, nenhum deles vai entrar em erupção. Eles vão te obedecer. Cada uma que as pessoas acreditam. E agora vamos ao defensor mor aí, o alarmista mor climático, que todo mundo sabe que na verdade não é um alarmista climático, simplesmente está surfando a onda. Todo mundo sabe disso, né? O defensor de explorar foz do Amazonas, Lula cobra o fim do petróleo na COP 30. O cara foi lá encher o saco do Ibama para provar o negócio lá de exploração de petróleo no Amazonas, aí chega na COP 30 no Amazonas e diz assim, não, a gente tem que acabar com o petróleo. Tem que acabar com o petróleo dos outros, né? Ah, bom. Do Brasil, não. O Brasil quer produzir cada vez mais. Inclusive a Petrobras, no governo Lula, ela, desde que ele entrou, aumentou a produção de petróleo em 3 vezes. Mas como assim? O alarmista climático do Lula vai lá, aumenta em 3 vezes a produção da Petrobras e depois diz que tem que acabar com o petróleo. Sério, quem é idiota o suficiente para acreditar nisso? Olha, vamos lá. Primeira coisa, dicas aqui. Vamos dar uma dica aqui pro Lula. Primeira coisa, por que o Brasil não vai lá e proíbe exploração de petróleo? Acaba com a exploração de petróleo. Aí o Lula vai ganhar o prêmio Nobel, hein? Nossa, porque não foi hipócrita. Ou é só hipocrisia mesmo? É hipocrisia pra turma dos retardados. Aquela pessoal que vai pra escola e não aprende nada lá. É o cara que vai para a escola, não sabe fazer uma continha. Pessoal, se para votar as pessoas tivessem que responder uma conta de matemática do tipo, por exemplo, 7 vezes 8, metade não ia conseguir votar. Provavelmente nem boa parte dos políticos. É complicado, né? Pois bem, aí o pessoal quer colocar isso nas escolas. Mas o que é interessante aí? O Lula, defensor de explorar mais petróleo, diz que tem que acabar com o petróleo. Dos outros, provavelmente. Dos outros. Pessoal, tá ficando feio, entendeu? Tá ficando feio. Qualquer criança consegue ver que isso é uma imbecilidade. Não precisa ser um gênio para ver que as pessoas elas estão hipnotizadas com isso. E é óbvio que os países mais ricos estão já de cara percebendo o que o Lula está fazendo, que é o quê? Encontrar formas para taxar pessoas no mundo inteiro para tentar levantar mais din-din para quem? Para os políticos.
Se você acha que aumentar imposto, certo, vai levar mais dinheiro pro pobre, eu vou contar uma coisa para você. Você é uma pessoa idiota. Porque é muito simples. Basta o governo gastar menos, que sobra mais dinheiro para os pobres, sem aumentar nenhum imposto. Basta o governo gastar menos com político, com lagosta, com vinhos caros. Que tal os políticos começarem a comprar lagosta com o salário gordo que eles recebem? Hã? Que até um salário gigante. Vai lá comprar a lagosta deles, pô. Hã? É isso. Vê se pode. Vê se pode. Bom, pessoal, então existe aí o que o Lula chama de COP da verdade, né? Aparentemente a COP da hipocrisia. A COP é onde o óleo diesel mantém as luzes ligadas, certo? Aonde o próprio Lula está hospedado aonde? Aonde? Num transatlântico a diesel. Quer dizer, não tinha hotel para ficar, então vamos trazer um transatlântico, um barco gigantesco de luxo, claro, né? Para ficar bem hospedado, obviamente, lá um barcão de luxo, gigantesco para, se eu não me engano, 3 ou 5 mil pessoas, consumindo diesel pra caramba, porque não sei se vocês sabem, não tem um linhão de linha de transmissão ou distribuição chegando até o barco que ele tá. Não, aquilo ali é tudo gerador. Quer dizer, queimando diesel todos esses dias. Pra quê? Pra defender não ter poluição. Aliás, o Lula viaja muito de avião, hein? Quem aqui viaja tanto quanto o Lula e a Janja? Só uma pergunta, só tô perguntando. Quer dizer, não tem uma pegada de carbono aí nessas viagens todas? Como é que é? Vai ser hipócrita assim, né? É difícil imaginar quem que acredita em uma pessoa tão hipócrita. O cara vai lá e diz assim, tem que acabar com o petróleo, e ao mesmo tempo vai lá e fala assim, o IBAMA tem que aprovar a exploração na Foz do Amazonas. Aliás, eu se fosse o IBAMA, o pessoal do IBAMA aí que fica bravo com essas coisas todas, eu separaria os artigos do Lula, dizendo que tem que acabar com o petróleo, para justificar não aprovar as coisas lá. Olha, desculpa, nós queríamos aprovar, mas infelizmente o presidente do Brasil deu uma diretriz, a gente tem que acabar com o petróleo. Inclusive já, né, começa a ser mais criterioso com as licenças de petróleo. Que tal essa? Imagina. E detalhe, o pessoal da Petrobras sabe que o Lula não vai acabar com o petróleo, que ele quer aumentar a produção de petróleo, certo? Mas os mesmos caras vão lá ver o cara falando isso e acham que o cara é inteligente. Vamos dizer assim, inteligente eu não sei, mas esperto é. Esperto é. Sabe aquela esperteza que as pessoas têm por aí para fazer uns esquema? Esperto parece que é. Verdadeiro, aí é outro 100. Mas paciência, pessoal. Esse é o mundo da hipocrisia. Pelo menos, o tio Bill aí largou a vibe. Esqueci de falar porque eu acho que ele largou a vibe, né? Porque você acha? Vai lá. Deem os seus chutes. Porque ele é um dos maiores investidores aí em inteligência artificial. A inteligência artificial está crescendo pra caramba e para isso ela precisa de energia elétrica. Energia elétrica é uma das coisas que manda mais CO2 para a atmosfera e ele precisa que esse negócio funcione para ter robôs, etc, para não precisar mais de seres humanos na Terra. Então, assim, para reduzir o número de seres humanos, na verdade, ou seja, as pessoas já não estão se multiplicando e tudo mais, então para manter tudo funcionando precisa de robô, para isso precisa de inteligência artificial manda muito CO2 para a atmosfera, então, tipo assim, que tal o tio Bill parar de investir em data center que está consumindo tanta energia? Inclusive de carvão. Não, agora não tem mais mudanças climáticas, tá tudo certo, pessoal. O que importa é as pessoas conseguirem ser prósperas. E eu concordo com isso, né? Aí vem aí, ou é porque o cara tá investindo demais em inteligência artificial e quer muito isso, ou a esposa dele, que né, já ele se separou, era a pessoa que fazia a cabeça do cara. O que vocês acham? Eu não acho que era a esposa dele que fazia a cabeça dele, não. Eu acho que o Dindim falou mais alto. Agora, o ponto é, todo mundo sabe, pessoal. Tem um monte de cientista, tipo assim, tomando no rabo quando vai ter entrevista com um geólogo. O cara vai lá, chama um alarmista climático qualquer, meteorologista, astrônomo e o caramba, coloca um geólogo do outro lado, e inclusive tem um geólogo aí, se eu não me engano, ganhou o prêmio Nobel falando sobre isso, e tipo assim, o geólogo entra lá e tipo assim, é como se tivesse uma luta de um boxeador profissional e um magrelinho, tipo assim. É feio. Vou separar uns vídeos pra vocês uma hora aí e vamos falar mais sobre isso. Mas é isso, pessoal. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos aí. Obrigado pela paciência. Fiquei uns dias sem publicar vídeo aí por
questões aí pessoais e profissionais. Mas é isso, pessoal. Então, de volta aos vídeos aí. Eu vou tentar colocar vídeo para não ter mais essas quebras. Vou fazer uns vídeos extras para a gente estar sempre conversando por aí. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos aí pela atenção. Até mais.